Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Serginho e este é o canal Vasco Gym. Hoje, aqui neste vídeo, abordaremos a política do Vasco da Gama, como sempre, que está a todo vapor. Falaremos também sobre um requerimento que pede a abertura de inquérito para expulsar Roberto Monteiro, Silvio Godoy, Edmilson Valentim e Alexandre Campelo do quadro de sócios do Vasco da Gama. Falaremos também sobre a petição na ação de 12 sócios, onde eles pedem que sejam anuladas as eleições do dia 14/11 de 2020, que deu a vitória a Jorge Salgado. Também falaremos sobre a marcação de julgamento dos recursos de Levenciano e Roberto Monteiro contra a vitória de Jorge Salgado. Falaremos também sobre as chegadas de Dario Conca e Leandra Amaral ao Vasco da Gama. Muitos colegas aqui se confundiram e estão anunciando Dario Conca e Leandra Amaral no Vasco da Gama. Também falaremos sobre uma homenagem que o Pelé recebeu do Clube de Regatas Vasco da Gama e quem deve chegar, sair ou permanecer no Vasco para a temporada de 2021. Então fica ligado aí que logo, depois da vinheta, voltaremos. A primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, marcou nesta terça-feira o julgamento dos recursos de Levenciano e Roberto Monteiro contra a ação que, em primeiro julgamento, por 2-1, a vitória da eleição do Vasco de 2020 foi confirmada para Jorge Salgado. Os desembargadores irão se reunir às 13h30 do próximo dia 18. A sessão de julgamento será virtual. Os 2 recursos de embargos de declaração foram ajuizados no início de janeiro, com pedidos de efeito suspensivo não concedidos, e apenas agora a data para deliberação dos desembargadores foi marcada. A relatoria é do desembargador Custódio de Barros Tostes, responsável pelo voto vencedor no acórdão vigente, já que o relator inicial, desembargador Camilo Rurieri, teve voto vencido ao dar vitória a Levenciano. O Conselho Deliberativo do Vasco vai discutir na próxima quinta-feira sobre um pedido de abertura de procedimento administrativo disciplinar contra Roberto Monteiro, Silvio Godoy, Edmilson Valentim e Alexandre Campelo. O requerimento foi feito por um grupo de sócios e se baseia em atos cometidos durante o processo eleitoral do clube em 2020. Como pena, os 4 podem ser advertidos, suspenso por até 6 meses, eliminados ou desligados do quadro de sócios do clube. A discussão do requerimento de abertura de procedimento administrativo disciplinar é um dos pontos da ordem do dia da sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, convocada pelo presidente Carlos Eduardo Fonseca nesta sexta-feira. O Conselho também irá deliberar sobre a criação de uma comissão de inquérito para analisar o caso. O pedido foi feito por 6 sócios do clube, com base em atos praticados durante o processo eleitoral do Vasco em 2020. No requerimento, o grupo de sócios cita uma possível infração que impediu os sócios anistiados de entrarem na lista de votantes da eleição e a inclusão de sócios não recadastrados na lista de votantes. O Vasco prestou uma bela homenagem a um dos seus mais ilustres torcedores. O clube concedeu o título de sócio honorário a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ao longo de sua vida, o rei já deu diversas declarações de amor ao Cruz Maltino, e a história dos dois já se cruzaram algumas vezes. Além
do diploma de sócio honorário, Pelé também recebeu 2 camisas personalizadas do Vasco, uma branca com o número 10 e o nome Pelé, e uma camisa preta com o número 80, em alusão à idade do ex-jogador e o nome Edson. Também foi enviado um quadro especial com imagens que marcam a relação do ídolo do futebol brasileiro com Cruz Maltino. A homenagem foi feita ainda em janeiro, na gestão de Alexandre Campelo. Muitos torcedores e até alguns aqui dos canais no YouTube estão dando como certo as chegadas de Dario Conca e Leandro Amaral para a temporada 2021 no Vasco da Gama. Mas a verdade, meus amigos, é que foi uma grande brincadeira. Como o Vasco fez uma campanha muito ruim, estes ex-jogadores anunciaram que poderiam voltar ao Vasco. Leandro Amaral agitou parte dos torcedores do Vasco ao entrar na onda do argentino Dario Conca, com quem já atuou no Vasco. Há dias atrás, Conca afirmou que voltaria a jogar pelo Vasco, ainda que na Série B, se o clube quisesse. Na ocasião, o comentário gerou grande repercussão entre os torcedores. Tanta repercussão que agora o ex-atacante Leandro Amaral cogitou também tirar as chuteiras do armário. Abre aspas. Se ele voltar, eu também volto, hein? Fecha aspas. Disse o ex-jogador em seu Instagram, numa foto em que aparece ao lado de Conca e do então técnico Renato Gaúcho. Seria muito bom se eles já não estivessem aposentados. Poderiam sim ajudar muito o Vasco nesses dias tão difíceis. É sabido por todos que vários jogadores poderão deixar o Vasco agora para a temporada 2021. Nós temos o exemplo aí de Igor Catatal, que já deixou o Vasco para atuar no Vitória, onde ele recebeu uma proposta salarial de 3 vezes o valor que o Vasco ofereceu a ele. Então ele achou por bem, para sua carreira, ir para o Vitória. Então Igor Catatal irá defender o Vitória para a temporada 2021. Já Marcelo Alves, que é o seu parceiro que veio do Madureira, que joga na defesa do Vasco, foi muito bem visto pelas suas atuações e deve permanecer. Já está bem encaminhado o seu contrato de empréstimo por mais uma temporada junto ao Madureira. Outro que deve sair, porque tem sondagens de equipes da Série A, é Leandro Castan. Leandro Castan deixou em aberto mais uma mensagem enigmática pedindo desculpas à torcida, e aquela mensagem, aquela última mensagem, deixou no ar assim como se fosse uma despedida. Então a gente acredita que Leandro Castan não defenderá o Vasco na temporada 2021, apesar que ele tem contrato até o final de 2022. Martim Benítez foi oferecido ao Fluminense, mas se enxerga uma dificuldade na transação, porque todos sabem a dificuldade que tem o Martim Benítez, porque o Independiente quer vender o Martim Benítez, eles não querem emprestar o Martim Benítez. E o Martim Benítez recebe um salário alto, então talvez não se concretize essa transferência do Martim Benítez do Vasco para o Fluminense. O nosso artilheiro, Germancano, ao que tudo indica, permanecerá na Colina para mais uma temporada. E isso não deixa de ser uma ótima notícia para nós vascaínos, que em terra arrasada, pelo menos o nosso atacante, a gente segura. Basta montar um time melhor para municiar o Germancano, que ele vai fazer o gol. Léo Gil é um outro jogador que recebeu sondagens do Colo-Colo. E ele foi perguntado sobre o Colo-Colo, ele disse que seria uma honra defender as cores e a bandeira do Colo-Colo. Então provavelmente Léo Gil será outro que deixará o Vasco nas próximas horas ou nos próximos dias. Todos lembram daquele processo, daquela ação movida pelos 12 sócios, em que foi encabeçada pelo Eloy dos Templários. Todos lembram dessa ação. E no último dia 26 de fevereiro,
esse processo teve uma movimentação no TJRJ. Foi anexada ao processo uma petição desses 12 sócios, onde, nesta petição em particular, eles pedem uma investigação da Elege Online, onde eles apontam uma série de irregularidades que incriminam a Elege Online e incriminam a lisura e a segurança daquela eleição mequetrefe do dia 14 de novembro de 2020, que foi vencida pelo Jorge Salgado. O próprio desembargador Custódio de Barros Tostes disse na sua decisão que se tivesse um fato novo, algo que comprometesse a lisura do pleito e a falha na segurança, ou seja, que mostrasse uma falha na segurança, a eleição deveria ser cancelada. Então eles apresentaram uma série de irregularidades, a lista que não foi apresentada, eles trouxeram o depoimento daquele sócio de Brasília que entrou no sistema e fez o cadastramento online, um cadastramento fake, e ele ficou apto a votar. Então foi anexado aí ao processo e à petição essa informação. Foi anexado também a informação do Coritiba, dizendo que a Elege Online não garantiu a segurança da eleição deles lá. Foi anexado também aquela declaração do Campelo em que ele dizia que a Elege Online não garantia segurança, que ele não se sentia confortável em ter a Elege Online para presidir e para organizar a eleição do dia 14 do 11. Enfim, uma série de documentos, uma série de vídeos, uma série de informações que foram anexadas por essa petição, pedindo que os desembargadores pudessem decidir pelo cancelamento das eleições do dia 14 e validar a eleição do dia 7 de novembro. Então, nós acreditamos, a gente olhando aquela petição, a gente acredita, sinceramente, que existe uma grande possibilidade de que essas eleições do dia 14 sejam canceladas e a eleição do dia 7 seja validada. Existe uma série de ações na justiça, existe aquela ação em que do recurso do Levenciano e do Roberto Monteiro, essa dos Templários, e a gente acredita que nós vamos ter resultados surpreendentes. A própria movimentação dos Templários, do Eloy vindo nas redes sociais, participando de lives, o próprio Levenciano anunciando que ele vai voltar com as lives dele, dizendo que ninguém segura e se segurar que vão se ver com ele, coisas desse tipo, me parece que eles estão muito seguros em relação a alguma coisa que está por acontecer. Eu acredito que vai haver sim uma reviravolta nesse processo e que nós vamos nos surpreender com o resultado. A nossa esperança é que aconteça isso, porque o nosso clube vem sofrendo muito. Nós não acreditamos que esta gestão Jorge Salgado possa resultar em alguma coisa, haja visto aquela live, aquela entrevista coletiva que eles deram, que foi ridícula, que disseram muito e não disseram nada, falaram muito e não disseram nada. Então vamos acreditar que dias melhores virão e que o presidente de fato possa assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama e possa organizar a bagunça que lá se encontra. Além do mais, nós temos expectativas de que o STJD possa cancelar aquela partida imoral contra o Internacional, onde o VAR agiu de forma tendenciosa e deve sim serem punidos. Todos aqueles, inclusive a CBF deveria parar de ficar fazendo pouco caso com essa situação, porque isto pode acabar
na FIFA. Pode acabar na FIFA. E pode aí abrir uma CPI do apito em função desta arbitrariedade, desta bagunça que se encontra o futebol brasileiro, e abrindo uma CPI do apito no Congresso Nacional, aí sim nós veremos os bandidos, os ladrões, os corruptos. Então eu creio que eles não vão querer que isso aconteça. E mais, eu acredito que está sendo tricotado um acordo nos bastidores da CBF com o Vasco da Gama, porque nós podemos esperar tudo dessa gestão Jorge Salgado. Então não nos surpreendamos se aparecer aí que o Vasco desistiu da ação e ficou por isso mesmo e a gente vai para a Série B. Nós não queremos isso, nós não vamos admitir isso. O Vasco deve lutar pelos seus direitos legítimos desse cancelamento dessa partida contra o Internacional, para que tenhamos uma outra partida, aí sim decidir o resultado dela de forma legal, legítima, sem interferência de arbitragem, sem interferência do VAR.